Paz do Senhor, 19 de dezembro de 2023. Estamos aqui na Assembleia de Deus, Missão aos Povos, nossa sede. Uma reflexão da palavra de Deus para nós, o Salmo 132. É um salmo que fala acerca de Davi, Salomão. Provavelmente esse salmo ele foi feito por Salomão, escrito por Salomão por a ocasião da inauguração do Templo de Jerusalém, aonde o Senhor Deus fala algumas coisas interessantes e uma delas é que eu quero falar. Quando Deus diz: abençoarei a tua geração. É muito importante quando Deus abençoa a nossa vida e a nossa geração. Louvado seja Deus por isso. Deus chamou Abraão e fez essa promessa para ele. Em Gênesis capítulo 12, o versículo de número 1 ao 3. De ti farei uma grande nação, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, abençoarei a tua geração, abençoarei a tua descendência. De sua família viria um que abençoaria todas as famílias da terra. Deus liberando promessas acerca da vida presente de Abraão e acerca do futuro da sua descendência. É sobre isso que eu quero comentar um pouquinho. Eu estive numa escola bíblica, pela permissão e bondade de Deus, juntamente com a minha esposa em São Paulo, Belenzinho. Estou até com... Foi a 60ª EBO, Escola Bíblica de Obreiro, da instrução sábio, e ele se tornará mais sábio. E uma das mensagens que foi ministrada ali pelo pastor Sisac, de Rio Claro, pastor Sisac da Silva Valadares, pastor presidente da Assembleia de Deus Belenzinho de Rio Claro, São Paulo. Ele falou algo interessante e eu anotei e quero compartilhar com você. Deus abençoou a posteridade de Abraão. Deus abençoou a geração de Abraão. E isso foi um fator importante, um fator determinante para que as bênçãos de Deus jorrassem sobre as futuras gerações. Mas, dentre o que ele ensinou naquele dia, eu destaquei aqui algo para nós, nos dias de hoje. A influência de um homem em toda a sua descendência. No seu estudo bíblico, ele fala da influência de um homem em toda a sua descendência. A influência de um homem que não teme a Deus, que não serve a Deus, que não se curva a Deus, em toda a sua descendência. E ele também vai e fala da influência de um homem que teme a Deus, que serve a Deus, que adora a Deus, para a sua geração. É totalmente diferente. Eu vou ler aqui a pesquisa que ele fez, para você ver a importância de você clamar, rogar as bênçãos de Deus sobre a sua vida, a sua casa e a sua família, e sobre a sua geração. A geração sua que virá após você, você será o fator determinante para que
a geração seja ou abençoada ou amaldiçoada, próspera ou miserável, abundante na presença de Deus ou não abundante na presença de Deus. Nós somos um fator importante, porque dependendo da nossa fidelidade, lealdade, da nossa caminhada com Deus, essas bênçãos seguirá para a nossa geração. No caso contrário, aquele que é perverso, não teme a Deus, não se rende a Deus, aquelas maldições, aquelas coisas tristes seguirá para a sua geração posterior. Então ele falou, e eu anotei aqui, um homem chamado Max Jukes, sua descendência teve os seguintes resultados. Era um homem que não servia a Deus, era um homem que não temia a Deus, era um homem que não tinha compromisso com Deus. Olha a descendência, a geração desse cidadão chamado Max Jukes. 1026 descendentes do seu tronco, que veio após ele, 1026 descendentes. Desses 1026 descendentes, 300 morreram prematuros. Anota aí. 100 dos 1026, 300 morreram prematuros. 100 foram parar na penitenciária. Média de condenação 13 anos. 100. 190 ingressaram na prostituição. São os descendentes dele, que não temia e que não servia a Deus. 100 foram alcoólatras. Essa família custou ao governo milhões de dólares. Porque quanto mais vício, quanto mais perdição, quanto mais cadeia, mais custará ao governo milhões de reais ou de dólares, de acordo com a sua descendência, a sua nacionalidade. 60% sofreram as consequências da incredulidade do casal tronco, que no caso era Max Jukes. Então, 60% sofreram a consequência da incredulidade do casal tronco. Agora veja a diferença de um crente, de um homem que teme a Deus, que serve a Deus, que adora a Deus, sobre a sua vida presente e a sua geração futura. Aí ele vai e dá uma experiência de um servo de Deus, a influência positiva de um servo de Deus, de um casal que serve a Deus, de um homem que serve e teme a Deus. Ele tomou, por exemplo, o grande pregador, avivalista, ganhador de almas, Jonathan Edwards. Foi um grande ganhador de almas e pregador do Evangelho. Pregador na América do Norte, ele pregou o sermão Pecadores nas mãos de um Deus irado. Esse sermão dele eternizou. Conta-se a história que ele jejuou e orou 3 dias e foi pregar esse sermão. Quando ele pregava, as pessoas se agarravam às colunas em gritos, em berros, dizendo que não queria ir para o inferno, e a mensagem estava tão real que quase que eles estavam vendo o inferno com a boca aberta, e centenas de pessoas se renderam a Jesus e outras tantas milhares depois pela influência desse sermão. Pecadores nas mãos de um Deus irado. Então ele toma, por exemplo, este homem, Jonathan Edwards. Casou-se com uma moça temente a Deus. 729 descendentes, oriundo desse casal tronco que servia e adorava a Deus. Desses 729 descendentes de Jonathan Edwards e sua esposa, 300 viraram pastores. Foram chamados para ser pastores. 65 professores de escolas secundárias. 13 presidentes de universidades. A diferença é, um amava Cristo, o outro não. Então,
A maldição, a perdição, a falta de bênção para aquele que serve a Deus e que teme a Deus, não é só para ele, passa para a sua geração também. E a influência positiva daquele que serve a Deus, se rende a Deus, faz a vontade de Deus, também entra positivo para a sua geração depois. Então, os pais são referência para os filhos. A mãe são referência para os filhos. A tendência dos filhos é seguir os passos do pai e da mãe. Se o pai é um traficante, a tendência do filho é seguir os passos do pai. Se o pai é um pastor, a tendência dos filhos é seguir os passos do pai. Se a mãe é uma professora de universidade, a tendência dos filhos é seguir aquela linha e também serem professores de alguma coisa. Não é uma regra de fé absoluta, estou dando um exemplo. Paulo escreveu em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 14, parte B, porque não devem os filhos entesourar para os pais, mas os pais para os filhos. Aqui não são os filhos que têm que gerar exemplos para nós. É os pais que têm que gerar exemplos para os filhos, para o presente e para um futuro melhor. Então eu achei muito interessante. Herança é aquilo que eu deixo para os meus filhos, coisas, bens, patrimônio. Legado é aquilo que eu deixo nos meus filhos, marcas na alma. É dentro, é valores. Então é isso. Filhos orando um dia, eles podem glorificar a Deus pela sua vida, pelo seu comportamento e por todo o exemplo que você gerou para eles. Então, essa é uma história bonita, é um lindo exemplo e que você continue temendo a Deus, servindo a Deus, adorando a Deus e praticando boas obras, o bem, para que todas essas bênçãos de Deus repouse sobre a sua vida no presente e sobre a sua geração que virá após a sua partida. Deus abençoe. Eu profetizo que Deus derrame bênção sobre a sua vida e sobre a sua geração, como ele fez com Abraão, como ele fez com Davi, mesmo Davi cometendo um erro, mas depois se arrependendo, o Salvador veio da linhagem dele. Louvado seja Deus por isso. A tribo de Judá. Que Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família e toda a sua geração. Amém? Deus te abençoe.